Vai, um, dois, três e... Oi, gente! Hoje nós estamos aqui obedecendo a voz do Senhor para contar um pouco do nosso testemunho, da nossa amizade. A gente tentou gravar vídeos em outros formatos, mas esse foi o formato que Deus colocou no nosso coração. Então, se você tem esse interesse de saber um pouco mais sobre a nossa história, saber sobre o nosso testemunho e ser edificado através das nossas vidas, né? Porque testemunho edifica a nossa fé. Então, continua assistindo esse vídeo até o final, essa parte 1 do nosso testemunho, né? Então, a gente vai começar a falar do começo, óbvio. Começo, que foi a nossa igreja, a qual a gente faz parte hoje, que é a Igreja Tabernáculo de Nova Vida, em São Vicente. E foi ali, gravem esse nome. Eu sempre falo pro pessoal, sempre fica usando. São Vicente vai ficar conhecido, gente. Então, a minha história, né, de começar ali na igreja, né, foi verdadeiramente algo do Senhor mesmo. Foi Deus que me levou pra lá, porque eu ainda era muito nova, eu era uma criança, eu tinha apenas 9 anos de idade quando eu fui pra Nova Vida, né, eu fui através da vida do meu pai. O meu pai, ele retornou para a igreja da qual ele fazia parte e eu continuei porque eu entendi que ali é onde o Senhor tinha um propósito na minha vida, né? E Deus tem feito já, começado a cumprir esse propósito. E aí, Bia foi em 2015. Aí você fala. Então, gente, em 2015 eu fui pra Nova Vida. Eu fazia parte, eu fui batizada na Igreja Batista. E naquele momento, naquele ano, eu senti muito de ir pra Nova Vida. Engraçado que meu coração já não estava mais na Batista. E eu fazia algumas atividades lá nessa igreja, mas o meu coração já não estava mais lá. Eu não entendia muito porquê. E aí eu passando, eu subindo assim o morro, onde perto da Nova Vida, eu olhei para a igreja, eu senti algo muito forte no meu coração. E aí eu falei, eu vou para essa igreja. Um dia a gente vai contar todo o testemunho completo, porque eu tenho uma longa história com essa igreja, com a Nova Vida, mas só para resumir mesmo. E aí eu fui, primeiro eu fui em março ou abril, por aí, fui com um amigo na época, e dali eu decidi que eu iria passar para lá de vez. E em julho, que acontece sempre a nossa festa do milho, eu fui para lá e ali eu passei para a Igreja Nova Vida. Foi quando... E a bateria tá acabando, que coisa linda, hein? Aí foi quando eu passei definitivamente. 2015 foi um ano muito louco pra mim. Eu lembro que nesse período eu tava passando por uma fase muito complicada. Eu comecei a ter crise de ansiedade muito forte, síndrome do pânico. Eu dei estafa, eu fiquei com o meu corpo todo, assim, né, algumas partes do meu corpo todo marcado, todo roxo. E eu lembro que nessa época eu estudava e eu ia pra escola, passava mal. Minha mãe levava eu no hospital, na emergência. E aí um dia a médica falou pra minha mãe assim, ó, se ela não parar, ela vai morrer. E aí eu parei, eu senti muito de parar várias atividades. Eu também tava muito esgotada emocionalmente e espiritualmente. Eu lembro que um dia eu tava, no mesmo dia que eu tinha ido fazer um exame, eletrocefalograma, minha mãe, quando a gente tava voltando desse exame, minha mãe tinha uma lanchonete, e aí, quando a gente tava subindo o morro, assim, pra ir pra lanchonete dela, ela encontrou com uma amiga da época, e ela falou assim, nossa, sua filha tá muito apática, tá muito... O que que ela tem? Aí minha mãe explicou o que eu tinha, ela falou assim, vamos lá na minha casa, que tem uma irmã lá pra lá, sempre as irmãs do toque, que tem uma irmã lá pra orar pela vida dela. Aí minha mãe falou assim, não precisa. E eu senti na hora, não mãe, a gente vai. Nós fomos, nossa, quando a gente chegou lá, essa irmã falou tudo pra minha mãe, do que ela também tava passando. E aí ela orou, gente, eu caí assim, ó. A minha primeira experiência que eu caí, eu não caí demoniada não, tá? Eu caí
mesmo porque ali era o meu processo de cura, eu não conseguia me mover, não conseguia, gente, me mover de forma alguma, mas eu sentia um bálsamo sobre mim e aquelas dores do corpo, tudo, gente, foi instantâneo, passou tudo, tudo, tudo. E ela falou assim, você não vai mais tomar remédio, também não era minha pretensão de ficar tomando remédio. Na época eu tava tomando clonazepam. E ela falou assim, você não vai precisar mais, enfim, só pra resumir. Aí ela me chamou num quarto, falou assim, você pode vir aqui? Aí eu fui. Aí eu sentei, ela falou assim, você namora? Jesus! Você namora? Eu falei, né? Namoro! Tinha lá um relacionamento lá abençoado pelo Senhor. Aí ela falou assim, porque o Senhor me mostra que você está afastado da presença dele por conta de uma paixão. E ela falou assim mesmo, por conta de uma paixão. E eu tava vivendo um relacionamento muito, muito conturbado, muito abusivo, muito, muito, muito. Tanto, não tô jogando a responsabilidade só pro outro lado, mas eu também. Ambas as partes, né? Porque imaturidade, né? Enfim. E foi quando eu decidi, eu voltei decidida, eu falei, eu quero tudo novo na minha vida. Eu lembro que a gente estava na conferência de louvor e um pastor que ele já não está mais entre nós, o pastor Paulo Marinho, ele tem um livro chamado Vire a Página, dá até vontade de chorar. Eu lembro que eu queria muito, muito, muito ler esse livro, porque o livro dele me chamou muita atenção e atrás estava escrito sobre que Deus não iria me decepcionar, que ele estaria me chamando para virar a página, porque Deus ele teria algo novo. E eu lembro que eu não tinha como comprar esse livro, e aí eu pedi um amigo para para me emprestar. Eu, por favor, eu preciso desse livro. Eu preciso ler porque Deus está falando muito comigo, e Deus realmente estava falando comigo. Aquele livro foi um divisor de águas para mim. Foi quando realmente, sabe, eu virei a chave e dali começou uma parte do meu propósito. Deus começou a ministrar muitas coisas ao meu coração, me mostrar visões, muitas coisas, gente, foi muito total. E foi assim, eu nasci de novo, eu era da outra igreja, eu já era batizada, mas eu não tinha tido um encontro real com Jesus. Foi na Igreja Nova Vida que eu tive um encontro, sabe, um encontrão. E aí eu falei que eu não queria mais nada, eu não queria saber de relacionamento passado, eu não queria saber. Esse aí, na época eu fiquei encostada, né, porque eu tava com esse problema, e aí na época eu tava com vários problemas em questão do estado, e o INSS, ele também ficou, acho que uns 5, 6 meses, sabe, parado, e eu fiquei com o meu processo ali, eu não pude voltar a trabalhar. E aí esse tempo eu entendi que foi um tempo de realmente do Senhor começar a me curar. Eu saí da escola que eu estudava presencial, comecei a fazer, depois, né, passou alguns anos, eu comecei a fazer supletivo, porque eu passava muito mal, gente, era horrível, horrível. Só que aí começou o meu processo muito de cura, do Senhor tirar algumas coisas, né, do meu coração e tal, enfim. E foi ali a virada de chave, foi quando Deus começou a ministrar muitas coisas. E aí, 2016 foi lá, você conta, né? Então, em 2016, foi quando, na verdade, desde quando Bia entrou pra igreja, a gente já se aproximou instantaneamente. Foi, assim, muito natural, né? E eu lembro do primeiro dia que a gente tirou uma foto, foi no dia da conferência de louvor, que a gente tirou uma foto no banheiro, a gente tava com a roupa parecida, de calça azul e a blusa da conferência. Eu lembro disso e a gente nunca tinha tido contato assim uma com a outra, né? A gente já teve sim, lá sim. na Assembleia. Não, tem que contar essa da Assembleia. Assim, mas tipo assim, depois de maiores, né, de mais velhas, a gente não tinha intimidade, não tinha proximidade, né? Mas eu já conhecia a Bia porque a prima dela foi a minha primeira melhor amiga de infância, né? Tipo, aquela amizade de infância que durou anos também, que é a Ana Júlia, e a gente ali era da mesma igreja. E a gente se afastou, no caso, não foi por nenhum problema, foi realmente porque eu mudei de igreja. E a partir dali foi quando Deus direcionou, né, o meu pai a mudar de igreja, e eu fui junto com ele, né, e até hoje eu acho essa história muito engraçada, porque
eu fui, tipo, foi assim, foi algo natural. Meu pai começou a frequentar a igreja que eu estou até hoje, né? E eu fui junto com ele. Depois ele retornou e eu permaneci, porque eu entendi que ali era o lugar que eu deveria permanecer, né? E aí eu lembro, né, que eu ter me aproximado de Bia foi algo muito natural. E aí, a partir de 2016, mais ou menos, a gente conversava muito, assim, coisas simples, sabe? Tipo, uma conversa muito simples que a gente falava que a gente queria buscar mais de Deus. E falava, eu quero buscar mais de Deus, eu quero ter mais fome e sede de Deus, sabe? E a gente falava assim, vamos começar então a buscar o batismo com o Espírito Santo. A gente quer ser batizado com o Espírito Santo e tal. E naquele mesmo período, a nossa igreja sempre faz essas campanhas assim de reavivamento, de derramar de Deus, né? Às terças-feiras, né? Nos cultos às terças, que é o culto de oração. E eu lembro que teve uma terça-feira que a Bia recebeu o batismo com o Espírito Santo. E naquele culto eu não sabia ainda que ela tinha sido batizada e eu falei para Deus, no próximo culto que o pastor ministrar sobre isso, eu serei batizada com o Espírito Santo. E ali eu firmei esse compromisso, falei, Deus, eu vou ser batizada. E aí passou uma semana, exatamente uma semana depois, na outra terça-feira, o pastor fez novamente esse momento de adoração, de busca, no final ali do culto, e eu lembro que fizeram uma rodona assim, em volta da igreja, todos de mãos dadas, buscando, né, a presença, e naquele momento eu comecei a clamar e comecei a pedir, Deus, eu quero ter essa virada de chave na minha vida espiritual, eu quero receber o batismo. E aí eu comecei a buscar e eu comecei a me desprender de toda a timidez, de todo o medo, sabe, de tudo. Comecei a me desprender, parar de ter vergonha de adorar, de glorificar em voz alta. E eu lembro que eu comecei a glorificar e dentro de mim eu já sentia que eu tinha sido batizada. Mas aí, para haver a confirmação, um diácono da nossa igreja veio, o diácono Sid Clay, e ele começou a orar pela minha vida, começou a orar, e naquele momento ele começou a falar coisas sobre o meu ministério, sobre o meu propósito, e foi ali onde Deus começou a tratar comigo. E eu recebi o batismo do Espírito Santo, que aí a confirmação foi começar a falar em línguas, e naquele dia eu fui realmente batizada com fogo. Aí, no mesmo período, né, na verdade eu falei 2016, mas o batismo foi em 2017, né? Em 2016 foi quando a gente começou a conversar sobre essas coisas. Em 2017 a gente recebeu o batismo com o Espírito Santo. E foi no mesmo período que a gente começou a conversar e a gente falava assim, a gente precisa fazer algo, a gente precisa criar algo que a gente fale de Jesus, que a gente possa colocar isso pra fora. Eu lembro de uma frase até hoje que a gente falou assim, a gente tem que pegar a nossa loucura e usar pra Jesus. E foi ali que Deus começou a entregar pra gente o projeto Ser Igual a Cristo, que existe até hoje. Nós temos aí chegando quase a 8 anos que o projeto existe. E pra mim ainda é só o começo, porque Deus não fez nem 10% do que Deus entregou pra gente sobre esse projeto, ainda não foi realizado. E a gente não pode contar muita coisa, mas é muita coisa, né? E coisas que já vão, tipo, a gente já está trabalhando, né? Deus já está trabalhando pra que a gente realmente faça. E ali, nesse período de 2017, a gente começou a fazer reuniões simples, sabe? De buscar mais a Deus. Eu lembro que a gente chamava de intimidade com o Pai. E a gente fazia do nosso jeito, a gente corria atrás, a gente convidava as pessoas. Teve uma vez que Bia ministrou, que a gente foi na papelaria, comprou lápis, a gente fez adesivo. E tudo... E tudo que eu ministrei naquele dia, hoje se completa, né? E isso até é algo assim, pra realmente edificar a sua vida, porque a gente fica esperando muito pra começar as coisas. E hoje eu vejo que com a nossa cabeça lá atrás, mesmo com a nossa imaturidade, com a nossa inocência, a gente decidiu, a gente tomou uma atitude de falar, eu quero fazer algo além pra Deus, sabe? Eu quero não viver só o que eu estou vivendo pra mim, mas eu quero de alguma forma que isso impacte a vida de outras pessoas. Que aí foi realmente o start pra gente começar o projeto, né? Aí agora você pode falar da promessa, que foi... Essa parte, assim, é a chave de tudo, foi o início de tudo,
que foi também em 2017, logo após a gente ser batizada com o Espírito Santo, as duas, né, Bia, depois eu, a gente viveu a experiência que Bia vai falar. Não sei nem por onde começar, gente. A gente tava numa terça-feira e aí veio a nossa intercessora. Que a gente até brinca, né? Porque ela literalmente é a intercessora da nossa vida. Gente, eu nunca pedi isso, mas assim, eu sempre ficava com aquela coisa de, sabe, de alianças, de relacionamentos selados, sabe? Eu sempre tive isso no meu coração. Na verdade, não era eu, né? Já era Deus colocando isso no meu coração. E aí, numa terça-feira, a gente tava lá adorando tal. Os cultos de terça-feira da nossa igreja, gente, é sobrenatural. Sobrenatural. Assim, eu não abro mão porque é um culto realmente de intimidade, sabe? Com Deus. E aí eu lembro que ela veio à nossa direção, ela pegou a nossa mão e ela começou a falar. Pode falar o que ela falou? Pode. Ela falou assim. Ai, não, tem que falar. Ela falou assim, ó. Eis que estou selando a amizade de vocês. Eu vou levar vocês a um lugar para falar do meu amor. Onde uma estiver, a outra vai estar. O que eu ministrar no coração de uma, eu vou ministrar no coração de outra. O que uma pensar, a outra vai pensar, né? O que Deus fizer na o que vida Deus de fizer na vida de uma, vai fazer na vida da outra. E aquilo que aquilo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Gente, isso é muito surreal, cara, porque isso é real. Gente, sério. Porque depois a gente vai contar a parte, né, a parte triste dessa história. Mas hoje, depois que a gente, que a gente recebeu uma ordem do Senhor, assim, literalmente, é surreal. Tudo, gente, é absurdo. A gente até brinca, né? Eu não tenho vida própria mais, eu não posso pensar nada. Eu penso, aí eu mando pra ela assim, ela, o quê? Eu tava pensando nisso. Às vezes a gente, assim, né, pessoalmente, eu falo alguma coisa. Eu vou dar um exemplo simples, vou falar da comida, né, que a gente tava... Vamos almoçar. Eu tava, ela tava sentada no banco aqui da frente e eu de trás. Aí eu peguei e escrevi assim, Isa, quando acabar o culto, vamos almoçar? Aí ela virou assim, ó, espantadona. Aí ela, eu acabei de pensar nisso, eu não tava entendendo, porque tava isso no meu coração de comida, de almoço. E, gente, é tudo que a gente realmente pensa que Deus ministra no coração de uma, ministra no coração de outra. E o mais surreal é que aquilo que a gente liga, a gente deve ficar brincando. Então vamos ligar. Isso é bíblico, né? Porque tudo que a gente, literalmente, independente se você tem uma promessa ou não com uma pessoa, né? Uma aliança ou não, tudo aquilo que a gente declara na terra, cara, Deus nos dá autoridade pra isso. Sim. É ligado no céu também, né? E engraçado que na época a gente não entendia muita coisa, né? E a gente não tinha dimensão do que isso iria resultar na nossa vida hoje, né? Então eu já vou começar a falar do que aconteceu posteriormente, né? Gente, aí ela falou assim, que nós teríamos realmente uma aliança, uma aliança. É uma aliança, entendeu? Não tem como quebrar uma aliança. Então, a gente viveu durante um tempo, né? Continuamos vivendo a nossa vida normalmente. Até que chegou mais ou menos ali entre 2020, a gente já começou a dar uma cambaleada. E eu lembro que eu senti no meu coração, e eu sentia, de alguma forma eu sentia, eu pensava assim, eu vou me afastar de Bia esse ano. Eu lembro que eu pensei isso. Você me mandou uma mensagem. E eu sentia que eu, de alguma forma, eu iria me afastar dela, mas na verdade, já não era um sentimento meu, né? Era Deus começando a trabalhar no meu coração. E eu sempre falo uma coisa, cara, Deus não quer que a gente passe por situações ruins, mas isso é inevitável na nossa vida humana. Então Deus pega as coisas ruins que acontecem na nossa vida e Ele usa aquilo para transformar em algo bom. Então Deus já sabia que a gente ia brigar, que a gente ia se desentender uma com a outra, que a gente iria se afastar. Por quê? Não, porque, gente, sério, eu ficava muito bolada, porque... Cara, depois a gente tem que contar todos os detalhes, mas porque Isabelle passou por uma fase uma fase rebelde da vida dela. E eu sou mais velha, né? Faço 26 anos.
E ela era mais nova. Só que eu ficava revoltada, que eu ficava assim, não, Isabelle, isso tá errado, não pode fazer isso. Porque eu já tinha certa maturidade, eu já vivia muitas experiências com Deus. Inclusive, ela teve agora recentemente uma visão, né? Que, tipo, literalmente eu puxava ela. Porque sempre foi assim, sabe? Eu ficava, Isabelle, não pode fazer isso, Isabelle, é assim. Ela não gostava de me contar as coisas, porque ela sabia que eu ia brigar com ela. E eu ficava assim, meio triste, porque eu contava as coisas pra ela e às vezes parecia que ela não acreditava. Não era que ela acreditava, mas é porque a visão, literalmente, ainda não estava aberta para ela entender o que Deus já estava falando comigo. Então eu ficava muito triste com isso. E eu ficava assim, caramba, a gente tem uma aliança, mas ela não acredita. Aí precisou o Senhor, né, pra poder... E justamente nessa fase, né, que eu tive, uma fase, assim, que todo adolescente passa, né, que ele questiona a Deus e passa por querer experimentar as coisas do mundo. Eu não cheguei a me desviar da igreja, nada disso, mas passei por uma fase em que eu fiquei muito distante do Senhor e ali realmente Deus começou um processo na minha vida. Antes foi lá, né, com Bia, no processo dela entrar para nossa igreja, e depois comigo, que foi o processo de eu realmente entender a minha identidade em Cristo e Deus me mostrar que realmente ali era o meu lugar, sabe? Que o meu lugar era na presença dele. Então eu passei por essa fase meio rebelde e depois desse período a gente acabou se afastando, aconteceram muitas coisas e a gente não se entendia mais, as nossas ideias não batiam mais e eu já sentia que eu iria me afastar dela. E nós começamos gradativamente a se afastar uma da outra, até que chegou um período que nós não éramos mais amigas, a gente só se falava por educação praticamente. Mas eu continuei crendo na promessa, porque eu sempre fui muito disso. Deus não é homem pra mentir. E engraçado que mesmo eu afastada, tipo, eu também, tipo, mentalmente, tipo, no meu subconsciente, eu incluía, tipo, Bia nas minhas coisas. Eu pensava assim, meu Deus, tipo, quando eu casar, ela tem que ser minha madrinha. Mas eu pensava, mas como? Eu não sou mais amiga dela e tal. E aí foi esse processo em mais ou menos de 2020, 2021 e 2022. Você me mandou mensagem de 2019. Foi mais ou menos por aí. Mas aí a gente continuou, só que ainda tava meio que empurrando com a barriga. Foi aos poucos, sabe? É como se a amizade fosse acabando aos poucos. Até que realmente chegou um ponto que a gente se olhava e a gente não era mais amiga. Tipo, só que aquilo ainda queimava. Aquilo ainda, sabe, era real dentro de mim. Eu falava assim, Senhor, o Senhor prometeu, a gente tem isso. Tá, aí você conta. Então, chegou nesse ponto, né, que a gente praticamente só se falava ali, normalmente. Eu acho que a gente nunca nem chegou num ponto de ficar, tipo, sem se falar, tipo, de não dirigir a palavra uma a outra. Mas a gente se feriu. Mas a gente se machucou muito. Nesse período, as duas tiveram atitudes que machucou uma a outra, né, falaram coisas que machucaram uma a outra. E ali Deus começou a tratar de nós. E o mais incrível pra mim, o mais incrível de toda essa história foi que eu sempre falo até hoje, que eu falo assim, mesmo quando nós não somos fiéis, Deus permanece fiel, sabe? Ali nós estávamos vivendo em desobediência, porque Deus nos entregou algo, Deus nos entregou uma promessa, uma aliança, uma promessa de que Ele usaria a nossa amizade para alcançar a vida de outras pessoas. E ali a gente estava caminhando em desobediência, porque a gente estava afastado uma da outra. Mas foi aquilo que eu falei, né? Deus usou a situação ruim e tratou individualmente de nós duas, né? Tratou no meu individual, tratou no individual dela. E eu sentia, não, olha só que fato curioso. Porque eu sabia desde sempre que quando ela falou, né, que ela estaria se afastando, só que eu já conseguia ver. Claro, futuramente eu vou falar mais a respeito disso, mas eu já tenho entendido que isso faz parte do meu ministério, de ver antes das coisas acontecerem de fato. Deus sempre me mostrou muitas coisas antes de acontecer de fato. E eu já tenho entendido, eu até falei pra Belle, eu falei assim, Belle, o tempo todo eu estava carregando o meu ministério e assim me perguntava, Senhor, qual é o meu propósito, o que o Senhor tem pra mim? E eu não sabia, mas agora
que tudo tá se descortinando, eu tenho entendido. E eu lembro que eu falava muito isso. Eu ficava assim, Belly, ela precisa de um tempo a sós com o Senhor, sabe? E eu via muito isso, do Senhor literalmente tirando todo mundo dela, pra ela começar a ser tratada pelo Senhor. Porque eu já tinha vivido isso um pouco, né? Eu já tinha vivido essa experiência de o Senhor me tirar tudo, pra eu ter, literalmente, depender unicamente dele. E aí eu ficava com isso. Eu percebia, eu falava, Belly, ela tá vivendo, ela vai começar a viver esse processo pra literalmente ela aprender a depender do Senhor. E foi quando o Senhor tirou, porque no meu coração eu não entendia certas atitudes que ela tinha, mas sabe, o Senhor, ele tem a forma de trabalhar. O Senhor sabia que dentro do meu coração eu continuaria crendo na promessa, mas ainda tinha muitas coisas para ser realinhadas, sabe? O meu coração ainda ser lapidado, ser limpado, o Senhor ressignificar alguns pontos da minha história, alinhar minha personalidade, sabe, ao centro da vontade dele, tirar, sabe, aquelas coisas que ainda estavam um pouco lá de trás, porque eu falo muito isso, que encontros com o Senhor, acontece vários encontros em vários momentos da nossa vida, sabe? Deus sempre tem um ponto, assim, na nossa história para poder tirar um pouco da gente, para ele poder trazer mais. Sabe, ele não faz tudo de uma hora para outra, eu não vou te transformar, senão a gente já até estaria na glória, mas aos poucos, de glória em glória, a gente vai realmente, sabe, adquirindo, crescendo, e o Senhor vai gerando esse encontro com ele. Então, eu tinha muito isso, olha, Belly, ela ainda vai ter esse processo com Deus, e que foi literalmente quando ela começou a ter um relacionamento, uma intimidade a mais, né, essa parte. Sabia que eu tô sentindo que a gente tem que botar isso no YouTube? Ah, não! Eu pensei isso! Vocês estão vendo? Ah, essa parte você deixa. Eu tô falando, cara, eu tô aqui sentindo isso no meu coração. Então, aí, nesse período, né, eu estava vivendo meu processo com Deus. Bia também estava, né, passando por um outro processo. E tudo na nossa caminhada cristã, na verdade, é assim, né? Deus pega processos, literalmente, né, um processo, etapas, para ir nos tratando, para ir nos ensinando. E ali começou verdadeiramente uma etapa de amadurecimento para mim, que eu fui começando a crescer. Aí fiz 17, 18, 19 anos, 20 anos, e ali Deus foi me tratando, foi me entregando sobre o meu ministério, sobre o meu propósito, foi firmando a minha identidade nele, né? E eu comecei a renunciar muitas coisas que não me cabiam mais, né? Então, eu realmente comecei a firmar um compromisso com o Senhor, mesmo tendo nascido num berço evangélico, né? Mesmo desde criança ter sido ensinada. Eu acredito que todas as pessoas que, assim como eu, nasceram num lar cristão... Desculpa. Eu acredito que, assim como eu, a maioria das pessoas que nascem num lar cristão, né? Elas, em algum momento da vida delas, elas vão precisar viver a sua experiência pessoal com Deus, para realmente elas entenderem que agora eu conheço o Senhor porque eu experimentei da sua presença, e não porque eu só ouço as pessoas falarem, né? Eu só ouço a palavra, só ouço os pastores, os pregadores, não, mas agora eu tenho a minha experiência pessoal com Deus. E nesse período, não adiantava a gente falar tipo assim, não adiantava eu chegar pra Bia e falar, Bia, você tá errando nisso. Não adiantava a Bia chegar pra mim e falar, Isabelle, você tá errando nisso. Não adiantava, porque era algo que Deus precisava mostrar pra gente. Deus precisava nos ensinar, entendeu? A gente precisava aprender com aquilo. Então Deus foi nos ensinando a ser humildes, a deixar o orgulho de lado, a nos ensinando a perdoar, ensinando várias e várias coisas, até que chegamos ao ponto de 2023, né? Que foi esse ano. Esse ano tem sido o ápice de tudo, né? Que Deus tem feito na nossa vida até agora, né? Até o exato momento. Que foi quando, de uma hora para outra, a gente fala, né? Que é o de repente de Deus. E quando nós estamos ali, ó, buscando, vivendo na obra, trabalhando no reino, buscando a nossa intimidade, nossa experiência pessoal com Deus, acontece de repente ali que Deus vai lá e faz. E aí entramos, né, no ano de 2023.
Que Deus. Parece- Cara, é muito louco. Eu lembro que eu tava sentada num banco atrás e ela tava assim na frente. E o Senhor ministrando muito ao meu coração sobre promessas, sobre que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Gente, nós estávamos separadas, não tinha nenhuma possibilidade. Não tinha, gente, não tinha. Assim, o cenário não estava propício, a gente não tinha ainda as revelações que a gente teve, porque vocês vão entender um pouco mais à frente. Então, assim, o cenário era outro, não tinha, as peças ainda não estavam encaixadas, sabe? Mas eu lembro que o Senhor ministrava muito isso ao meu coração. Mais uma vez, né? Por isso que ela teve a visão, eu puxando ela. E o Senhor ministrando muito forte, muito forte. E eu lembro que eu fui, eu peguei, assim, a mão dela e eu comecei a orar. Que Deus não é homem para mentir. Eu tenho até anotado.